Apocalipse, capítulo 10. João começa a dizer assim: Vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. Imagina só essa visão que João está tendo. Um anjo forte que desce do céu, vestido de nuvem. Por cima de si tinha um arco celeste. O rosto resplandecia como o sol, os pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Queridos, tem noção, né, da grandiosidade disso que João está vendo? Primeiro ele tinha visto um livro selado, com 7 selos. Agora ele vê um anjo que desce com um livro aberto. Muitos defendem que, na verdade, esse livro aberto se trata o quê? Da Bíblia Sagrada, da revelação que está disponível ao ser humano, da revelação da palavra que Deus traz à humanidade, principalmente como Jesus nos incentivou a nós lermos, né, o livro do Apocalipse. Feliz é quem ler, feliz é quem estudar, feliz é quem ouvir sobre o livro do Apocalipse. É interessante, né? Muitos têm medo desse livro, outros acham que é algo difícil de ser compreendido, mas é importantíssimo que nós meditemos nele. Por quê? Porque se Jesus nos incentivou a conhecê-lo, é porque, na verdade, ele pode nos trazer uma força espiritual muito maior do que aqueles que não o conhecerem. Por quê? Porque quando você tem a dimensão de que, na verdade, esse mundo passará, de que, na verdade, esse mundo, né, está reservado para o fogo, a tua mentalidade é diferente. Você não se torna, né, um crente materialista. Quando você vive como a igreja primitiva, que muitos dizem, por que que nós não somos mais como a igreja primitiva? Ah, por quê? Todos dizem, mas sabe por quê? Porque a igreja primitiva todos os dias aguardava a volta de Jesus Cristo. A igreja primitiva vivia em prol realmente de viver, vivenciar, presenciar a volta de Jesus e entrar no reino de Deus, no reino eterno, na nova Canaã. Então, a igreja, na verdade, que se isenta desse conhecimento, dessa verdade, o cristão que nasce sem esse conhecimento da verdade bíblica, que o nosso descanso não é nessa terra, que o nosso tesouro não deve ser nessa terra, de que, na verdade, o que é primordial para nós está reservado nos céus. O cristão que nasce espiritualmente sem essa visão, sem esse entendimento, que é esta palavra de Deus, ele cresce, né, um cristão materialista, um cristão apegado à terra, né? Aquele tipo de pessoa que briga, que mata por dinheiro e é cristão, né? Que odeia, né? Que não perdoa por dinheiro, por ganância, por apego, por bens. Por quê? Porque, na verdade, não entendeu aquilo que Jesus falou. Feliz é quem meditar, feliz é quem entender o que está, na verdade, especificado no livro do Apocalipse. E nós precisamos ter esse entendimento, né? Este mundo está reservado realmente para o fogo. Este anjo desce agora, um anjo muito forte, e ele desce com esse livro aberto, e ele põe o pé direito sobre o mar
e o pé esquerdo sobre a terra. A definição muitas vezes do mar, na verdade, não é nesse sentido, né, simplesmente do mar, da praia, né, dos oceanos, não, mas do mar no sentido de povos, de nações, né, daquilo que é o sistema, a sociedade. E a terra simboliza realmente a humanidade, o ser humano em si, particularmente, né? O homem veio do pó da terra. E esse livro aberto, na verdade, está aberto sobre os povos, sobre as nações e sobre a terra, sobre os homens individualmente. O conhecimento de Deus, o conhecimento do presente, o conhecimento do futuro, do que Deus tem determinado, do que Deus planeja para os que nele creem e qual é o fim daqueles que o desprezam. Tudo está neste livro aberto. E este anjo, com esse livro aberto, ele clama com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Meu Deus, né? Então, esse grande anjo aparece com o livro aberto, e quando ele está ali com um pé sobre o mar, um pé sobre a terra, ele clama. E quando ele clama com uma voz, como disse aí, né, como o rugido de um leão, diz a palavra do Senhor, que 7 trovões emitem suas vozes. Então, na hora que ele clama com aquele livro aberto, se esse livro aberto tipifica realmente a palavra de Deus, simboliza o clamor, né, por aquilo que é o cumprimento de toda a palavra de Deus. Porque Jesus disse, céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Nenhuma vírgula, um tio de toda a palavra deixará de se cumprir. Então perceba que quando ele clama, 7 trovões ecoam, né? Então, vrum, imagina só, né? 7 trovões. Nós sabemos que o 7 simboliza realmente a perfeição do ato de Deus, a perfeição do agir de Deus. E quando os 7 trovões acabam de emitir as suas vozes, eu ia escrever, diz João, o que os trovões disseram. Mas eu ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram e não escreva. Quando João ia escrever o que os 7 trovões disseram, misericórdia, veio uma voz maior e disse, sela, não revele o que os 7 trovões disseram. Não escreva, João. Você tem noção? Talvez por quê? Porque nós não teríamos, né, condições, sabedoria, nem condições humanas de conhecermos aquilo que é, na verdade, determinado. Muitas coisas, na verdade, nós não temos preparo emocional, psicológico para entendermos com relação às coisas de Deus. E ali vem aquela ordem, não revele o que esses 7 trovões emitiram. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu. Então aquele anjo forte levanta a mão ao céu, conforme diz a palavra, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Senhor Deus, hein? Vocês viram que o capítulo anterior encerrou o Senhor dizendo que os homens, independente dos castigos, independente do juízo, independente das dores, independente das mortes que ocorriam ao seu redor, eles não se arrependiam, eles não abandonavam seus ídolos, eles não se arrependiam diante do Senhor, eles não reconheciam os seus erros. Pois é,
eles permaneciam com seus ídolos, suas imagens de ouro, de prata, de bronze, de madeira, né, de barro, né, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, e não recorriam ao Deus dos céus, que é Espírito. E importa que os que o busquem em espírito e em verdade. Então nós vimos com essa passagem que, como realmente não tinha jeito, as pessoas não se voltam para Deus mesmo, as pessoas não se curvam diante de Deus, mas preferem seguir os seus próprios deuses e não dar glória ao único Deus. Perceba que esse anjo, ele jura, ele levanta as mãos para os céus e ele jura para todo sempre, por aquele que criou os céus, pelo único Deus verdadeiro, pelo que criou os céus e o que nele há, pelo que criou a terra e o que nela há, pelo que criou o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Não dava mais para esperar. Não dá mais para esperar arrependimento. Não dá mais para esperar mudanças. Esse grande anjo do Senhor declara isso, na verdade. Não haveria mais demora, mas haveria de se cumprir e acabar de vez, né? Tanto tempo, né? Deus adiando. Na época de Noé, o que a Bíblia diz, né? O Senhor tentou realmente recomeçar, tratar, lapidar a humanidade, depois e descambou tudo de novo, e na época de Sodoma e Gomorra, e aquela cidade inteira, e assim Deus a vida inteira, né? Todos esses anos e mil anos, Deus tentando lapidar, Deus tentando dar chances, Deus dando oportunidades, Deus usando de misericórdia, e realmente pouco resultado gerava naquilo que era a alma humana com relação à sua pecaminosidade, a não ser pelo resgate que Cristo proporcionara pela cruz. Este resgate já havia assegurado o número dos salvos, tanto que os que não haviam se curvado a outros deuses, né, já haviam sido selados pelo Senhor. Lembra do anjo que foi e selou todos aqueles que pertenciam ao Deus único? Aqueles que não se curvaram à besta, ao anticristo, à ordem de seguir a homens e se colocar debaixo do jugo humano, acreditando que o homem pode salvá-los, acreditando que o homem tem a resposta. E no Antigo Testamento diz: maldito o homem que confia no homem. Mas a humanidade, há uma parte dela que parece que precisa, né, desse domínio humano e acredita no poder do homem, né? E isso nós temos visto nesse tempo, né? Há pessoas que acreditam absolutamente num parecer da medicina, é a ciência, tudo em nome de uma ciência, né? Há pessoas que se curvam à mídia, né? A mídia comunista, a mídia comprada, e elas se curvam e o que for determinado elas seguem cegamente, né? Então há pessoas que se curvam e são dominadas realmente, mas há um Deus que ele é superior a palavras humanas, a homens e a tudo. E realmente é esse Deus que nós devemos seguir, porque enganoso e demasiadamente corrupto é o coração do homem, mais do que todas as coisas, diz a palavra de Deus. Então o coração humano, ele se corrompe. O coração do humano engana, né? E aqui esse anjo diz: não haverá mais demora. Não há mais tempo a perder, ele jura. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas aos seus servos. Então, esse grande anjo do Senhor jura que não haveria mais demora, mas quando tocasse a sétima trombeta, haveria de se cumprir aquilo que era realmente o segredo de Deus, a vontade de Deus para o seu povo, a vontade de Deus para um mundo realmente justo, para um reino realmente justo, para um reino realmente de paz. Este é o segredo de Deus, ter o seu povo, ter os seus filhos em amor, em justiça, em paz, vivendo
à sua luz, à sua sombra. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, João está dizendo agora, que aquela voz que ele tinha ouvido volta a falar com ele e diz, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre a terra e o mar. E fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. Veio a ordem para que João pegasse aquele livrinho que estava na mão daquele anjo grande. E João vai até aquele anjo grande e pede o livro, me dê o livro. E ele disse-me, tome o livro e coma-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E naquele momento ele vai até o anjo e o anjo fala para ele pegar o livro e comer desse livro. E essa realmente é uma simbologia da palavra de Deus, do livro de Apocalipse, da revelação do Senhor, de toda a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a Bíblia é colocada como pão, como esse alimento espiritual, que ela, na verdade, ela é doce ao nosso paladar, mas aquilo que são as verdades dela realmente são amargas no nosso interior, no nosso ego, no nosso ventre. E João, ele toma aquele livrinho e ele começa a comê-lo, parecia doce, mas realmente era um amargo quando caía no ventre, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela na verdade, ela vem realmente, ela é mel, né, na nossa boca, né, ao nosso paladar, mas realmente ela vem contra aquilo que são as deformações humanas, ela vem contra aquilo que são as nossas inclinações carnais, aquilo que são as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas pecaminosidades, os nossos vícios, os nossos anseios, os nossos desejos, tudo aquilo que é realmente contrário à santidade de Deus. E João toma o livro da mão do anjo e come. Na boca era doce como mel. Havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então a revelação do presente e aquilo que é o conhecimento do futuro, que na verdade é algo real, é algo verdadeiro, é algo definitivo, é algo decisivo, e no ventre se torna amargo. Mas nós temos que engolir realmente e nós temos que compreender aquilo que é a determinação e o que está determinado da parte de Deus sobre a terra, sobre os homens e sobre as nossas vidas. E nós precisamos o quê? Nos converter acima de todas as coisas. E quando João come, realmente ele sente aquele amargor no seu ventre, embora na boca parecia doce. E o anjo disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então importava que João fizesse proclamar ao mundo. Importa que você profetize. Importa que você manifeste ao mundo, às nações, aos reis, aos grandes, aos poderosos, aos povos, esta palavra. Então aquele amargor, que é a revelação que João recebe, a profecia a respeito do presente, do futuro, era algo, é lógico, que é doce você receber a revelação divina, porque é algo glorioso, mas ao mesmo tempo era algo amargo ao ventre. Por quê? Porque é algo que realmente contraria a natureza humana, é juízo que virá sobre o amanhã, é condenação, é sentença. Você vai me dizer, por que, pastor, vocês viram a quinta trombeta, a sexta trombeta, né? Quanta
quantos demônios, você pode dizer, mas por que, pastora, quantas tragédias e demônios? Porque, queridos, o Espírito Santo já foi retirado da terra. Lembre que nós vimos lá nas cartas lá atrás que importa que o Espírito Santo seja retirado para que o anticristo haja na terra. Então, aquele que o detém, quem detém o anticristo de agir? Quem detém Satanás de agir na terra? É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, o que vai acontecer? Tudo isso. Então, por isso que se fala nos milhares de demônios, como nós vimos no capítulo anterior, nos 4 anjos terríveis que serão soltos, nos 200 milhões de demônios que serão soltos. Por que tudo isso? Por quê? Porque, na verdade, é assim mesmo. O Espírito Santo já subiu. As pessoas justas e realmente limpas de coração já subiram. Aqui na terra, queridos, realmente estará dominado pelo mal. E por isso, aquele anjo entrega aquele livro aberto agora a João, para que ele o comesse aquele pão, e ele profetizasse, e ele falasse, e ele contasse tudo isso que nós estamos vendo e lendo juntos no livro de Apocalipse, a fim de que as vidas se convertam, se apercebam, se desapeguem desse mundo que é passageiro. O mundo passa, os prazeres do mundo passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então nós devemos nos voltar realmente para a palavra de Deus. E, automaticamente, por isso que no livro de Apocalipse nós vemos tantas situações trágicas, tanto juízo e tantos demônios realmente, agora sim, soltos e liberados para agir. Por quê? Porque o Espírito Santo já não está na terra. E aqueles que têm poder realmente sobre os demônios, que são os que têm uma fé genuína, um coração vivo diante do Senhor, e uma vida com o Senhor de fé e de amor, foram arrebatados com o Senhor Jesus. Então nós vimos esse anjo grande disse, já não haverá demora. E o sentido é, o grande dia de Deus é chegado. A hora da condenação já soou. E nós vemos então esse paralelo, né? Doce na boca e amargo ao ventre. Pode significar que, embora fosse agradável conhecer o futuro, o horror enchia, na verdade, a alma de tristeza. Ou pode significar que os bons terão sim que presenciar e ter conhecimento desses dias maus. Alguns intérpretes históricos, eles consideram isso uma predição simbólica de que uma era em que a Bíblia estaria aberta aos povos, como esse nosso tempo, em que a Bíblia é chegada e é conhecida já em milhares de línguas, na verdade já tem acesso e a disponibilidade à Bíblia Sagrada. Por mais estranho que pareça, o povo foi afastado da Bíblia pela própria igreja, que a substituiu por decretos de papas e concílios no passado. Durante a Idade Média, a Bíblia foi um livro proibido. Vale a pena você ir pesquisar sobre isso. Era vedado traduzir a Bíblia, a não ser para o latim. As pessoas iam para o culto e ficavam ouvindo o padre falar em latim. Ora, para quê? Elas não entendiam absolutamente nada. E esse era o propósito mesmo, que ninguém entendesse nada, a fim de que não se convertessem, a fim de que não se posicionassem. A igreja proibia sua leitura ao povo e não trepidou em lançar mão de todos os meios para reprimir o uso da Bíblia. Milhares sem conta de crentes foram mortos porque leiam a Bíblia.
A Reforma Protestante tornou a dar a Bíblia ao povo. A história moderna, num sentido religioso, tem sido a era da Bíblia aberta. Já foi traduzida em mais de 1000 línguas e o uso da imprensa a divulga em milhões de cópias a preços acessíveis. Todas as bênçãos da civilização moderna resultam diretamente da Bíblia aberta. Liberdade civil e religiosa, instituições democráticas, reformas sociais, liberdade da palavra, educação dos povos. Assim, alguns intérpretes entendem que a visão do anjo com o livrinho aberto é uma predição dessa época jubilosa que nós vivemos, essa época atual na história do mundo. Hoje, você tem acesso à Bíblia Sagrada em qualquer língua. Você pode pregar agora para qualquer nação, porque a Bíblia, em todas as versões que você desejar, se desejar agora pregar para um chinês, tem a Bíblia em chinês que você vai encontrar e você pode colocá-la, né, na página de um chinês. Você sabia disso? Né? Um versículo que você desejar. Hoje a Bíblia é o livro aberto que nós devemos o quê? Comer. Coma desse pão. Se alimente, não tenha receio, não tenha constrangimento, busque revelação. Comece pelos evangelhos e você realmente vai ter essa satisfação de viver essa grandiosidade, de conhecer ao Deus Todo-Poderoso. E então se cumpre realmente essa palavra. Agora, coma, ela é mel na sua boca, as revelações que Deus te dará. Só que ao teu ventre, ela vai amargar. Por quê? Porque realmente ela é uma espada afiada de 2 gumes, que penetra naquilo que é realmente o mais íntimo do teu ser, a fim de te curar, a fim de te libertar, a fim de te fazer renunciar, a fim de te fazer realmente tomar decisões e arrumar força de onde não tem forças, para que você possa andar de acordo com ela. Então é a palavra de Deus que nos liberta, que nos limpa. E é este livro aberto que nós devemos comer e profetizar, ensinar, como foi dito a João. Agora, ensina, profetiza, fala dele para todas as nações. E sabe como vai chegar a todas as nações? Através da minha vida e da sua. Nós devemos pegar isso que está escrito aqui e divulgarmos e passarmos para frente, porque esta é a vontade de Deus para nós. E como o anjo do Senhor jurou, com a mão estendida para o céu, eu juro pelo Deus que criou o céu, pelo Deus que criou a terra, pelo Deus que criou o mar e tudo que nele há, que não haverá mais demora em ser executada a vontade de Deus sobre a terra, o projeto inicial do Senhor, que é realmente criar um mundo de justiça, de paz, de amor, de alegria, de saúde, de vida abundante, e que nós possamos ser considerados salvos, dignos pelo sangue de Jesus, de herdarmos essa bênção, de herdarmos a vida eterna, e a vida eterna está em Cristo Jesus. Que eu e você possamos herdar essa eternidade e alcançarmos no Senhor este milagre da vida eterna. Deus nos abençoe. Até amanhã. Amanhã, Apocalipse 11. Fica na paz.